Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Augusto e nesse vídeo nós vamos resolver questões da banca FAPEC. É nossa terceira aula sobre essa banca e aqui eu separei questões que servem tanto para concursos da licenciatura como também questões que podem ser cobradas em concursos do bacharelado. Antes de iniciar a aula, se inscreve aqui no nosso canal, que ajuda bastante o nosso trabalho e a continuar produzindo materiais gratuitos por aqui. E se você tiver interesse em mais materiais de preparação para os concursos de educação física, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo, que você encontra informações tanto sobre o nosso curso da preparação à aprovação, como também dos nossos e-books de questões comentadas. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira questão. A unidade temática de lutas focaliza as disputas corporais, nas quais os participantes empregam técnicas, táticas e estratégias específicas para imobilizar, desequilibrar, atingir ou excluir o oponente de um determinado espaço, combinando ações de ataque e defesa dirigidas ao corpo do adversário. Dessa forma, além das lutas presentes no contexto comunitário e regional, podem ser tratadas lutas brasileiras, bem como lutas de diversos países do mundo. A partir desta definição, assinale a alternativa correta. Item A. São exemplos de lutas internacionais, a capoeira, ruca-ruca e a luta marajoara. E aí é falso, né? Essas, na verdade, são lutas brasileiras, lutas do Brasil. Por isso, o item A é incorreto. Item B. Apenas as lutas de cunho brasileiro devem ser tratadas na educação física escolar. E aí é falso, inclusive é uma informação que o próprio enunciado traz, né? Na unidade temática de lutas, a gente trabalha as lutas do contexto comunitário e regional, lutas de matrizes indígenas e africanas e também as lutas do Brasil e do mundo. Então, por isso, o item B também é falso. Item C. As lutas devem ser tratadas dentro da educação física escolar apenas sob forma de combate sem contato, como exemplo, o jogo de cabo de guerra. E aí é falso, né? Na unidade temática de lutas são trabalhadas, inclusive, técnicas, táticas e estratégias específicas para imobilizar, desequilibrar, atingir ou excluir o oponente de um determinado espaço, e aí combinando ações de ataque e defesa. Então, a unidade temática de lutas, de fato, é bastante ampla e não se resume apenas àqueles combates sem contato, como é o exemplo do cabo de guerra. Por isso, o item C também é falso. Item D são exemplos de lutas que podem ser trabalhadas dentro da escola, as lutas brasileiras, como capoeira, ruca-ruca e a luta marajoara, bem como as lutas do resto do mundo, como judô, aikido, jiu-jitsu, muay thai, boxe, boxe chinês, esgrima e kendo. E aí também, nesse caso, a gente tem uma alternativa verdadeira, né? Tanto as lutas brasileiras como também as lutas do mundo podem ser trabalhadas na escola. Item D, verdadeiro. No item E, ele fala que as lutas como judô, taekwondo e karatê são as únicas que devem ser trabalhadas como conteúdo escolar por serem esportes só olímpicos. E aí é falso, né? Como a gente falou anteriormente, a unidade temática de lutas é bastante ampla. E aí, nesse caso, quando a gente fala das lutas em um contexto esportivo, né, enquanto modalidade esportiva, elas, na verdade, nem são trabalhadas na unidade temática de lutas, mas sim na unidade temática de esportes, mais especificamente nos esportes de combate. Então, se a gente está falando de lutas, né, em seu contexto esportivo, né, com as regras bem definidas, organizadas por federações, confederações, com esse enfoque no esporte em si, a gente pode trabalhá-las na unidade temática de esportes, na classificação dos esportes de combate. Então, de fato, o item D é o único verdadeiro dessa primeira questão. Segunda questão, a atividade física é considerada um importante veículo de promoção da saúde. Dentre as possibilidades de vivências, encontra-se aquelas realizadas no tempo de lazer. Porém, pesquisas em nível nacional têm evidenciado baixo envolvimento da população, vez que diferentes fatores atuam como barreiras, dificultam, diminuem ou impedem a prática de atividade física no lazer. Assinale abaixo a alternativa correspondente à barreira ambiental. E aí, quando a gente fala dessas barreiras, né, que dificultam o acesso à prática da atividade física, nós podemos destacar 4 principais grupos.
as barreiras ambientais, que como o próprio nome diz, estão relacionadas ao ambiente, e aí a gente pode destacar o clima, a falta de estrutura, né, a falta de locais apropriados, a segurança do local também pode entrar como uma barreira ambiental. O segundo grupo são as barreiras sociais, que estão relacionadas a uma rotina exaustiva de trabalho ou de estudo, a compromissos e obrigações familiares, a falta de incentivo de familiares e amigos, o aspecto financeiro também pode acabar entrando como uma barreira social. O terceiro grupo são as barreiras físicas, né, que estão relacionadas ao aspecto físico individual, ou seja, lesões, alguma incapacidade física, a queixa de dor também pode entrar como barreiras físicas. E por último, as barreiras relacionadas ao comportamento, né, as barreiras comportamentais, que estão relacionadas à falta de interesse propriamente dita em relação à prática da atividade física, a vergonha com o corpo, né, uma falta de interesse de fato no exercício. Então, esses são os 4 tipos de barreiras em relação à prática da atividade física. Como o enunciado, né, a questão em si está pedindo a barreira ambiental, é o que a gente vai dar uma olhada nas alternativas. Na alternativa A, ele fala da falta de apoio social da família, e aí não entra como uma barreira ambiental, mas sim uma barreira social. No item B, a sensação subjetiva do esforço pode acabar sendo incluída aí nas barreiras físicas, né? A falta de condicionamento físico, e aí acabar se tornando uma barreira para que a pessoa continue realizando as atividades físicas. Então não entraria como uma barreira ambiental, mas sim uma barreira física, provavelmente. Item C, falta de locais apropriados, se aí sim é verdadeiro, né? De fato, a falta de estrutura, a falta de locais apropriados para a prática é considerada sim uma barreira ambiental. E a idade, a gente não considera exatamente a idade como uma barreira para a prática da atividade física, mas pode entrar como uma barreira comportamental, né? A pessoa acha que está muito velha ali para começar uma prática de atividade física, para iniciar uma nova modalidade. Então, se entrar como barreira, pode ser considerado uma barreira comportamental. E aí, nesse caso, como ele pedia as barreiras ambientais, a gente fala da alternativa C, correta, a falta de locais apropriados. Segunda questão, então, item C. Terceira questão, a Base Nacional Comum Curricular organiza a unidade temática relacionada aos esportes e apresenta um modelo de classificação baseado na lógica interna, tendo como referência os critérios de cooperação, interação com o adversário, desempenho motor e objetivos táticos da ação. Baseado nessa lógica, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Item A. Classifica-se como esportes de invasão aquelas modalidades que se caracterizam por comparar os resultados registrados em segundos, metros ou quilos, e aí é falso, né? A classificação do esporte que tem essa característica de comparar os resultados registrados em segundos, metros ou quilos são os esportes de marca e não os esportes de invasão. Por isso, o item A é falso. Item B. Classificam-se como esportes de taco, são modalidades nas quais o resultado da ação motora comparado é a qualidade do movimento segundo padrões técnico-combinatórios. E aí, como a própria frase diz, né, essas na verdade são os esportes técnico-combinatórios e não esportes de taco. Item C. Esportes de rede e parede são aqueles que reúnem as modalidades que se caracterizam por rebater a bola lançada pelo adversário o mais longe possível para tentar percorrer o maior número de vezes as bases ou a maior distância possível entre as bases, enquanto os defensores não recuperam o controle da bola e assim somar pontos. Nesse caso, não são os esportes de rede e parede que têm essa característica, mas sim os esportes de campo e taco, como é o exemplo do beisebol e do softball. Item C também incorreto. Item D. Esportes de invasão são aqueles que se destacam com modalidades caracterizadas como disputas nas quais o oponente deve ser subjugado, com técnicas
táticas e estratégias de desequilíbrio, contusão, imobilização ou exclusão de um determinado espaço por meio de combinação de ações de ataque e defesa. Na verdade, não são os esportes de invasão que têm essas características, mas sim os esportes de combate. Item D também incorreto. E por último, esportes de taco são aqueles que caracterizam por rebater a bola lançada pelo adversário o mais longe possível para tentar percorrer o maior número de vezes as bases ou a maior distância possível entre as bases, enquanto os defensores não recuperam o controle da bola e assim somar pontos. E aí nesse caso, a gente tem uma pequena observação que na verdade são esportes de campo e taco e não apenas esportes de taco. Porém, se a gente trazer exatamente por eliminação os itens A, A, D realmente são incorretos, e com essa pequena observação, que na verdade são esportes de campo e taco, a gente tem o item E realmente correto. Terceira questão, então, apenas com essa observação, item E é o verdadeiro. Quarta questão, em um torneio de vôlei de areia que conta com a participação de 14 duplas com um sistema de disputa eliminatória simples, para que sejam conhecidas as equipes que farão a disputa final, primeiro e segundo colocados, se faz necessária a realização de quantos jogos? E aí é uma típica questão sobre sistemas de disputa, Nesse caso, a gente vai ter o sistema de disputa eliminatória simples com a participação de 14 duplas. Porém, muito cuidado que a questão não vai pedir o que normalmente a gente encontra em concursos, que é a quantidade total de jogos desse campeonato. Ele quer saber qual é a quantidade de jogos para saber quem vai fazer a final, quem vai fazer a partida final. Então, normalmente, para a gente calcular a quantidade de jogos sem um sistema de disputa eliminatória simples, a gente pega a quantidade de equipes, a quantidade de concorrentes e subtrai 1. Então, nesse caso, o número total de jogos desse campeonato, desse torneio, vai ser 14 menos 1, que seriam 13 jogos no total. Porém, nessa questão, ele não está pedindo a quantidade total de jogos, e sim a quantidade de jogos necessária para saber quem vai disputar a final. Nesse caso, é só a gente também tirar a partida final, que é exatamente a quantidade de jogos até as semifinais. A gente não precisa da partida final. Nesse caso, seriam 13 jogos no total, contando com a partida final. Se a gente tirar a partida final, a gente fica com 12 jogos, sendo a alternativa correta dessa quarta questão. São necessários 12 jogos nesse torneio específico para que a gente saiba quais são as equipes classificadas para a disputa final, a última partida do torneio. Nesse caso, quarta questão, então, item A, questão interessante, tem essa pegadinha, mas se a gente dominar realmente os conceitos aqui do sistema de disputa, a gente consegue realizar, resolvê-la de forma bem tranquila. Quarta questão, item A. E quinta e última questão, a educação física é o componente curricular que tem como objeto de conhecimento o movimento humano, tematizado pelas práticas corporais em suas diversas formas de codificação e significação social, entendidas como manifestações das possibilidades expressivas dos sujeitos, produzidas por diversos grupos sociais no decorrer da história. Nesse sentido, existem 3 elementos fundamentais comuns às práticas corporais. Assinale a alternativa correta relacionada a estes elementos, e aí é uma típica questão sobre a BNCC. Quando a gente fala da BNCC em concursos de educação física, normalmente a gente vai encontrar questões sobre as unidades temáticas, quais são as unidades temáticas, as suas classificações e sua distribuição ao longo do ensino fundamental, as dimensões do conhecimento presentes na BNCC e também o que essa questão traz, que são os 3 elementos fundamentais comuns às práticas corporais. Nesse caso, de acordo com a BNCC, esses 3 elementos são, primeiramente, o movimento corporal, que é o elemento essencial de cada prática corporal, é o elemento fundamental das práticas corporais, a organização interna, que é pautada por uma lógica específica e pode ser de maior ou menor grau, e terceiro, o produto cultural, que pode ser vinculado com o lazer, com o entretenimento
ou com a saúde e com o cuidado do corpo. Então, quando a gente fala, de acordo com a BNCC, os 3 elementos fundamentais comuns às práticas corporais são movimento corporal, que é o elemento essencial, a organização interna e produto cultural. Nesse caso, temos o item C, o correto da 5ª questão, e com isso finalizamos essa nossa terceira aula de resolução de questões da banca FAPEC. Lembrando, se tiver interesse em mais materiais de preparação para os concursos de educação física, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo, e se tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente aqui no YouTube, lá no nosso Instagram, @concursosedfísica. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.